Existem várias maneiras de melhorar o arranjo da música e uma delas é melhorar os acordes de preparação, os acordes dominantes que a música tem, porque ela acontece em todo momento, no início, no meio e no fim. Então vale a pena atentar um pouquinho para esses acordes, e hoje nesta aula eu vou passar os acordes com sétima e décima terceiras. Os grandes mestres aí utilizam em seus arranjos e realmente fica muito bonito, e eu vou explicar como utilizar em uma tonalidade maior e uma tonalidade menor, e quais são esses acordes. Então não perca nenhum detalhe, porque a aula realmente hoje está muito legal, está show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Não se esqueça de curtir essa aula dando um joinha lá embaixo. Se você não é inscrito, nos ajude aí, seja nosso parceiro, se inscreva e ative o sininho, tá joia? Muita gente não sabe o que é dominante, acorde dominante, e hoje eu vou explicar para vocês. Existem dois acordes dominantes dentro da música, vamos dizer assim, dominante primário e dominante secundário. Dominante primário, ele é encontrado no quinto grau do campo harmônico maior e também é encontrado no quinto grau do campo harmônico menor harmônico. E esse quinto grau, esse dominante, ele prepara exclusivamente para o primeiro grau, para o tom da música. Pode ser uma tonalidade maior ou menor, tudo bem? E o dominante secundário, ele tem a mesma estrutura que o dominante primário, é um acorde maior, com sétimas, ou incluir nona ou décima terceira, como nós vamos ver agora aqui na aula, mas ele prepara para os outros graus da escala. Aí ele pode preparar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e tendo a mesma estrutura de um acorde dominante. Tem uma diferença? Primário e secundário. Então, eu vou passar para vocês hoje um acorde muito bonito, que é utilizado como dominante primário e secundário também. Eu vou dar exemplos aqui daqui a pouco. Esse acorde com sétima e décima terceira, ele pode ser encontrado na escala maior e na escala menor. Então são acordes diferentes. Para a escala maior, para a tonalidade maior, esse dominante ele é com sétima e décima terceira. Seria a décima terceira maior. Mas para uma tonalidade menor, esse acorde ele já muda, ele fica com sétima, continua sétima menor, e a décima terceira menor. Eu vou passar primeiro o dominante partindo do quinto grau do campo harmônico maior, com sétima e décima terceira. Show de bola, lindo! E eu vou, claro, ensinar como utilizar nos arranjos aqui, vou dar exemplos e você com certeza vai aprender, vai começar a aplicar nas suas músicas em casa. Olha só, a estrutura dele partindo da sexta corda, que é o quinto grau de Dó, por exemplo, tom de Dó. O quinto grau de Dó é o Sol, então esse acorde ele é com sétima, é um acorde maior, com sétima e décima terceira maior. Como seria a estrutura dele partindo da sexta corda? Aqui, ó, desse jeito. Primeiro grau, a sétima, que é o Fá. Eu tenho o terceiro grau maior, fazendo o acorde se transformar em acorde maior. E eu tenho a décima terceira aqui, que é o Mi, que é a décima terceira de Sol. Então, eu achei aqui o Sol com sétima e décima terceira. Esse é o dominante do campo harmônico maior de Dó maior, partindo da sexta corda. Claro, se eu for tocar em Ré, é só usar o mesmo desenho. O tom de Mi, mesmo desenho. Só que é interessante vocês também saberem fazer na quinta corda, esse dominante. Por exemplo, tom de Sol. O dominante dele é o Ré, que é o quinto grau. Então, como seria a estrutura dele partindo da quinta corda? Lembrando que nós estamos no campo harmônico maior, tá bom? Depois, mais na frente, eu vou falar do campo harmônico menor. Esse mesmo acorde, ele muda um pouquinho para uma tonalidade menor. Então, voltando para o tom, a tonalidade maior, tom de Sol. Sol com sétima maior, eu vou fazer o Ré aqui, ó, uma pestana,
vou achar a sétima aqui, já usando a pestana, que é o Dó, a sétima é menor de Ré, e vou dar prosseguimento, vou aqui, ó, Fá sustenido, que é a terça maior de Ré, fazendo o acorde ficar maior, né, se transformar em maior, e eu tenho aqui o Si, aqui embaixo, que é a 13ª maior de Ré, então eu tenho esse acorde aqui, ó, bonito, né? E como utilizar esses acordes? Como eu falei no início, você trabalhando os acordes dominantes de preparação, a música fica muito mais bonita. Então, a gente pode tocar, por exemplo, tocando em Sol. Simples, eu faço um Lá menor com sétima, depois eu faço um Ré com sétima. Ó. Eu quero dar um brilho e quero colocar esse acorde que eu passei hoje com sétima e 13ª. Então eu vou dobrar com esse Ré com sétima aqui, depois eu vou colocar esse Ré com sétima e 13ª, né? Dobrando com Ré com sétima, ó. Muito legal. Eu posso fazer direto também, ó. Posso dobrar também, como eu fiz quando eu estava no tom de Sol, agora no tom de Dó. Ré menor, dobrando agora, ó. Sol com sétima normal, dobro com sétima e 13ª e termino no Dó. Show de bola, né? Dá para brincar, dá para fazer introdução, dá para voltar na música no meio lá, né? Quando está no meio da música, para finalizar a música. Então esse artifício de usar sétima e 13ª no campo harmônico maior, show de bola mesmo. Então estude com calma. Vou dar um exemplo aqui numa música que eu lembrei aqui, de uma música gospel, que ela dá para usar o dominante primário e também dá para usar o dominante secundário. Por exemplo, a música aqui, ó. Ao único que é digno, a honra e a glória, a força e o poder. Simples, tá? Ao Rei eterno, imortal, invisível, e assim vai. Eu não coloquei a sétima e 13ª. Está até um pouco alto, eu também não sou cantor, mas só para dar exemplo aqui. Eu consigo colocar aqui um dominante primário, dobrando esse Ré aqui, colocando também a sétima e 13ª. E quando eu vou cair, para cair no quarto grau, eu posso colocar o dominante secundário aqui também, usando essa 13ª, sétima e 13ª. Por exemplo, ó, o único que é digno de receber a honra e a glória, ó, a força e o poder, dobrando ao Rei eterno, olha só, dominante secundário, imortal, invisível, mas real, e assim vai. Entenderam a ideia? Eu trabalhei com o dominante primário e também o secundário. Por que secundário? Porque ele preparou para o quarto grau do tom da música, mas eu usei essa estrutura com sétima e 13ª, tanto no primário quanto no secundário. Claro que não tem isso na música, eu criei agora aqui esse arranjo para vocês verem que dá para brincar quando a gente começa a conhecer esse processo harmônico, de harmonia, começa a entender, começa a brincar um pouco mais. Então utilizem bastante, com calma, essa parte maior aí. Eu vou passar agora esse mesmo acorde, se a gente fosse tocar numa tonalidade menor, ele muda um pouquinho, tá bom? A forma de tocar, e o próprio acorde ele tem que mudar. Ao invés de 13ª, é 13ª menor. Eu vou passar e vocês vão entender como trabalhar numa tonalidade maior e menor também. Pessoal, rapidinho aqui na aula,
Quero agradecer a galera que já adquiriu o meu curso de Harmonia 1 Popular. O curso está bombando, já tem uma galera estudando aí, tem uma centena de alunos e acaba a gente batendo papo lá na plataforma, e tirando dúvidas, dando assistência lá na plataforma. Muito obrigado, galera aí, tamo junto. Se você quiser também conhecer o curso, meu curso de Harmonia 1 Popular, com 36 aulas, o curso está muito legal. Ele tem uma série de aulas práticas, exercícios para casa, material em PDF, bônus de estudo. E todas as aulas eu dou exemplos práticos do violão, onde você consegue aplicar em qualquer instrumento, no teclado, na guitarra, no cavaquinho. Conceito harmônico é muito didático, vale a pena, dá uma olhadinha. Você vai aprender desde o início, montar escalas diatônicas, campo harmônico, acordes suspensos, trítono, uma série de aulas. Essas 36 aulas realmente são didáticas, como eu falei, tá muito legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E fixado nos comentários também, no meu site e no canal, tá bom? E uma coisa muito legal, você que é inscrito aqui no canal, tem 50% de desconto, tá bom? Um abraço a todos aí e conheçam lá, dá uma olhadinha, lá você vai ter acesso ao conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. O preço está excelente e ainda tem 50%, garanta sua vaga e com desconto ainda, tá bom? Gente, vamos voltar para a aula, que a aula realmente hoje está show de bola. Já vimos o acorde dominante com sétima e 13ª no campo harmônico maior. Agora, no campo harmônico menor harmônico, como eu disse anteriormente, ele muda a 13ª, ela fica menor, tá bom? Cuidado! Para uma tonalidade menor, é esse acorde aqui, ó. A 13ª ela volta, fica menor. Então, lá no maior, partindo da sexta corda, era aqui, ó. A 13ª está aqui. Para o menor, eu volto essa 13ª, faço isso. Tudo bem? A diferença só vai estar na 13ª. A sétima continua a mesma, acorde maior. E continua também, pode usar como primário e também como secundário, tá? Então, ó, maior, né? Preparando para uma tonalidade maior, que nós já vimos, agora para o menor. Tá bom? Cuidado. E partindo da quinta corda, nós vimos aqui, ó, maior, agora para o campo harmônico menor harmônico é aqui. Tudo bem? Eu volto, a 13ª eu volto para menor. Então, por exemplo, eu estou tocando em Dó menor. Vou fazer Sol menor, que é o 4º grau dele. E, normalmente, o dominante primário dele seria o Sol com sétima. Mas eu quero colocar essa sétima com 13ª menor agora. Então, eu posso dobrar com esse acorde ou simplesmente fazer direto sétima e 13ª menor. Por exemplo, ó. Agora. Legal, né? Ou posso dobrar também com Sol. Fica até legal, né? Fica até mais bonito, ó. Entenderam a ideia? E no campo harmônico menor harmônico, o 2º grau dele é meio diminuto. Então eu posso substituir, colocar o 2º grau da menor harmônica meio diminuto, que é esse acorde aqui, ó. Tá bom? E fica bonito você colocar assim, antecedendo esse acorde aqui com sétima e 13ª menor, ó. Vira a diferença? Só tomar cuidado aí. Quando a tonalidade for menor, você tem que colocar a 13ª menor. Fica muito legal o arranjo. E partindo aqui da quinta corda, eu poderia utilizar também, que eu estou fazendo Sol menor, o tom agora, Sol menor. Faço meio diminuto. Agora, ó, 13ª menor. Fica show
de bola, né? Então lembra lá no início que eu falei que você melhorando os acordes dominantes, você está melhorando a música também, é uma das maneiras. Então quando o músico começa a entender melhor a parte harmônica, essa parte de campo harmônico, ele acaba aprendendo a valorizar a música, criando seus próprios arranjos e melhorando o dominante. É uma forma ideal também para você melhorar a música, porque o dominante acontece no início, no meio e no final da música. Então, esse acorde com o sétimo e décima terceira é show de bola. Até os grandes mestres aí gostam de utilizar esse dominante com sétima e décima terceira. Djavan, por exemplo, a música Oceano, no coro, no início ela começa em Ré maior, mas no coro ela vai para Ré menor. Fica até um pouco alto para cantar, mas é só como exemplo aqui. Fica bonito essa décima terceira menor, sétima e décima terceira, preparando para cair para o tom da música, que seria o Ré menor no coro, como eu disse. Ó. Amar é o deserto e seus temores, ó. Vida que sai da cela dessas dores, não sabe voltar, me dá o teu calor. Aí vai, viu a ideia? E a música vai rolando, show de bola, vale a pena. Eu dei como exemplo essa música, porque tem várias músicas também. Você pode criar as suas músicas, seus arranjos, utilizando esse dominante aí com sétima e décima terceira. Pegue com calma, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Pegue lá do início, pegue um acorde, trabalhe, pegue músicas que você já conheça e tente colocar essa décima terceira aí, sétima e décima terceira nas músicas ou na música que você está fazendo. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito, tá bom? Não esqueça de curtir essa aula, dando joinha, um like lá embaixo. Compartilhe com seu amigo também essa aula, tá bom? Não deixe de assistir outros vídeos meus aqui, eu tenho muitos vídeos, várias aulas, dá uma olhadinha no meu canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho também, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.